Tem uma boa e uma má notícia para o torcedor do São Paulo sobre Ferrarese. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades e fala também sobre Flamengo e Corinthians que se juntaram em prol de uma causa. Quero falar sobre o Palmeiras com um movimento importante da oposição. Onde é que vai jogar o Marinho, que está de saída do Flamengo e, ao que parece, não faltam pretendentes. Conto também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que não te abandona nunca. Nesse domingo, por exemplo, tem Campeonato Carioca com Audax e Boa Vista, Fluminense e Vasco da Gama. Estou mostrando na tela também os próximos jogos do campeonato com Volta Redonda e Flamengo, Vasco e Botafogo, Resende e Flamengo. Queria entrar no jogo entre Fluminense e Vasco para mostrar para vocês as cotações. A vitória do Flu paga 1,92, o empate paga 3,34 e a vitória do Vasco paga 3,98. Você tem favorito? Boas cotações, ótima oportunidade para você apostar e se dar bem. Só pegar o link da 1xBet que está no comentário fixo, fazer seu cadastro e não esqueça de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Tem muita informação legal. A primeira é sobre o São Paulo Natan, lateral direito que acaba de voltar do Curitiba, onde estava emprestado, foi relacionado para o clássico contra o Santos e pode fazer sua estreia logo mais no Morumbi. Bora contar também que Grêmio, Cuiabá e Atlético Mineiro são os únicos clubes no Brasil com 100% de aproveitamento até aqui, entre aqueles que jogam a Série A. O Grêmio tem 7 vitórias em 7 jogos, o Cuiabá 6 vitórias em 6 jogos e o Galo 4 vitórias em 4 jogos. Bora contar também que o Atlético Paranaense decidiu que punirá Jajá. O atacante se recusou a entrar nos minutos finais do jogo desse sábado contra o Operário. O Atlético Paranaense venceu por 1-0. Paulo Turra chamou o Jajá para jogar. Ele disse: não, tão pouco tempo assim eu não jogo. Vai haver certamente uma punição pesada. Bora contar ainda que Pedro Henrique, autor do gol da vitória do Inter, 1-0 nesse final de semana, jogo disputado pelo Campeonato Gaúcho contra o Brasil em Pelotas, é o artilheiro do Campeonato Gaúcho. Atacante que já havia feito um grande Campeonato Brasileiro no ano passado, já soma 6 gols e 1 assistência em 7 jogos no ano de 2023. Para fechar o giro de notícias, contar que o Vinícius Júnior foi eleito o melhor jogador do Mundial. Primeiro lugar para o brasileiro, o Valverde ficou em segundo, a terceira colocação ocupada pelo Vieto, meio atacante argentino, cujo contrato com o Al Hilal se encerra na metade do ano. Por último, mas não menos importante, contar que o Flamengo foi lembrado por torcedores do Botafogo na vitória por 2-0 contra o Bangu nesse sábado. Os torcedores gritaram o seguinte, abre aspas, Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Isso tudo em alusão àquela frase mal falada e mal pronunciada pelo Marcos Braz. Saideira do giro de notícias, nesse domingo às 8h30 da noite, tem a grande decisão do Sul-Americano Sub-20, Brasil enfrenta o Uruguai. O Uruguai com 100% de aproveitamento no hexagonal final se classifica em caso de empate, se classifica não, garante o título em caso de empate. O Brasil só será campeão Sul-Americano Sub-20 se vencer o Uruguai. Os dois já estão garantidos no Mundial da categoria marcado para maio. No ano passado, quando se enfrentaram, o Brasil venceu o Uruguai as 2 vezes, 7-0 em casa e 1-0 fora, mesmo atuando com um jogador a menos durante toda a partida. Quero falar agora sobre o PSG, com bastidores e vestiário quentes, às vésperas de confronto super importante na Champions League. Nesse sábado, o PSG perdeu por 3-1 para o Mônaco. No intervalo perdia por 2-0 e o Luiz Campos, o diretor esportivo português, foi até o vestiário para cobrar os jogadores. Ele disse que não havia gostado do empenho ou da falta de empenho dos atletas. O Neymar e o Marquinhos, como líderes do elenco, não gostaram da forma como o Luiz Campos se comportou, se pronunciou e houve um bate-boca pesado, com gritos, enfim. O jornal L'Equipe chegou a descrever o episódio da seguinte maneira, abre aspas, os decibéis da discussão deixaram todos surpreendidos. E é nesse clima, com derrota para o Mônaco, nesse final de semana 3-1, e derrota no meio de semana com direito à eliminação na Copa da França por Olympique de Marselha, que o PSG chega para um confronto super difícil na Champions League. Prevejo mais um ano sem taça da Champions para o PSG. E você, que pensa sobre tudo isso? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião.
Bora falar agora sobre Portuguesa e Corinthians que voltam a se enfrentar depois de 8 anos. A minha Lusa não pega o Corinthians desde março de 2015 na oportunidade. Campeonato Paulista derrota por 2-0. A Lusa é rebaixada naquele ano e passa os 7 anos seguintes jogando na Série 2 do estadual. No Campeonato Brasileiro a Lusa não participa da elite desde o caso Everton. Curiosidade, Portuguesa é a penúltima colocada no Campeonato Paulista de 2023, só à frente da Ferroviária, 76% de chance de rebaixamento, infelizmente. Para o clássico de hoje, Marzagão volta como titular, depois de se recuperar de lesão, enquanto o Corinthians contará com os retornos de Yuri Alberto e Renato Augusto, absolutamente decisivos, e estiveram fora no jogo contra o São Bernardo, nem nesse episódio a Lusa da sorte. Fagner suspenso, Maicon e Cantilho machucados são os desfalques certos. Por falar em Corinthians, queria contar que Corinthians e Flamengo se juntaram ao São Paulo em busca do aumento do número de estrangeiros. São Paulo foi o primeiro a fazer essa proposta à CBF, que ficou de estudar e apresentar uma proposta às vésperas do Conselho Técnico do Brasileirão. Então vai haver um encontro, um pouquinho antes do Campeonato Nacional começar, para os clubes debaterem se vale a pena ou não aumentar o limite de 5 estrangeiros. O Flamengo e o Corinthians se juntaram ao São Paulo entendendo que vale a pena aumentar esse número de estrangeiros. A tendência é que o Santos, o Atlético Paranaense e o Grêmio também façam campanha pelo aumento do número de gringos. Vale a lembrança de que no nosso continente, incluir a América do Norte, Central e América do Sul, somente a Major League Soccer, o campeonato dos Estados Unidos, permite a presença de estrangeiros sem qualquer restrição. No Equador esse limite é de 8, na Argentina de 6 e o Brasil aparece com 5 estrangeiros. Por que o São Paulo, o Flamengo, o Corinthians, entre outros, defendem esse aumento? Porque ele já tem um número bastante alto. O São Paulo é o campeão de gringos no elenco, são 8 contra 6. De Corinthians, Botafogo e Grêmio, Atlético Paranaense, Fortaleza e Santos tem 5, Curitiba, Flamengo, Palmeiras e Red Bull, 4 estrangeiros. Você é a favor do aumento? Eu sou contrário, porque eu acho que com esse aumento a gente vai ver cada vez mais estrangeiros com pouca qualidade ocupando vaga de garotos que poderiam ser das categorias de base. Bora falar agora sobre o São Paulo, a boa e a má notícia sobre o zagueiro Ferrarese. Você sabe que ele já passou por uma cirurgia no joelho direito, vai precisar de 6 a 8 meses de recuperação. Contrato de empréstimo do tricolor junto ao Grupo City se encerrava em junho. A boa notícia é que o Grupo City já topou estender esse contrato de empréstimo até dezembro. Então o São Paulo deve contar com o Ferrarese para a disputa do segundo semestre, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e o que mais tiver por vir. Mas São Paulo tinha a intenção de ficar com o Ferrarese por empréstimo pelo menos até a metade do ano que vem. A justificativa é de que ele precisaria se recuperar da lesão e ter tempo para voltar a jogar em alto nível. O Grupo City disse que não, que se o São Paulo quiser ficar com ele por mais tempo, além de dezembro desse ano, que compre o jogador. Se não, o Grupo City tem planos de utilizá-lo em algum dos outros times que compõem o grupo, entre eles o Bahia. Então existe a possibilidade de o Ferrarese fazer todo o tratamento no São Paulo, jogar os meses finais da temporada de 2023 e, se não for comprado, se tornar reforço do Bahia para a temporada de 2024. São Paulo que pega logo mais às 18 no Morumbi o Santos, adversário, ou primeiro clássico dos times, com a possibilidade de vitória. São Paulo já jogou 2 clássicos na temporada, empatou com o Palmeiras e perdeu para o Corinthians. O Santos só jogou com o Palmeiras e perdeu de forma bastante fácil. Então, se houver um vencedor no confronto no Morumbi, a gente vai assistir a primeira vitória em clássico de qualquer uma dessas duas equipes. Só para lembrar também que o Tricolor já vendeu de forma antecipada 38 mil ingressos. Caleri terá seu retorno garantido depois de 2 partidas fora, sentindo um problema no tornozelo. Já o Erisson, que era seu reserva imediato, se contundiu e está fora. São Paulo deve entrar em campo com Rafael, Orejuela, Alan Franco, Beraldo e Wellington. Meio campo com Mendes ou Pablo Maia, Nestor e Luciano. Na frente, Wellington, Rato, Caleri e David. Já o Santos não tem o Sandri suspenso. O time deve ter João Paulo, João Lucas, Bauerman, Maicon e Lucas Pires, Camacho, Dodi e Ivonei, Ângelo, Marcos, Leonardo e Mendonça. Você tem palpite para esse clássico? Bora falar agora sobre o Palmeiras. Decisão importante nesse sábado. A oposição do Palmeiras nos últimos anos ficou bem pequena, mas bem pequena mesmo, a ponto de não ter conseguido reunir forças para mandar um candidato para concorrer contra a Leila Pereira. Leila se torna presidente do Palmeiras sem que tivesse um adversário. Ela é eleita por aclamação, exatamente pela falta de um adversário. Diante desse cenário, a oposição nos últimos meses acabou se fortalecendo, especialmente porque a Leila Pereira tem sido bem pouco democrática em questões internas.
com o conselho e com os sócios. Então, apesar dos ótimos resultados dentro de campo, o Palmeiras tem assistido a um fortalecimento da oposição. Mas uma prova disso foi dada nesse sábado, em votação do Conselho Deliberativo, quando foram eleitos novos membros do Conselho. Esses caras terão um mandato de 2023 a 2027. A oposição conseguiu emplacar 29 nomes. Algo pouco provável ou pouco pensado se a gente voltasse alguns meses no tempo. Essa oposição formada pela chapa Somos Palmeiras. Já a chapa Palestra, que é da situação, elegeu 44 pessoas. Tem da chapa UVB, que conseguiu eleger 17 pessoas. A UVB é prioritariamente ligada à situação, embora existam alguns conselheiros da UVB que estejam bastante incomodados com Leila Pereira. Só para arrematar sobre o Palmeiras, Verdão que pega o Água Santa, tentando manter a melhor campanha do Campeonato Paulista. Palmeiras classificado, tudo vai muito bem, obrigado, dentro de campo pro Verdão. Bora falar agora sobre Fernando Diniz e Maurício Barbieri, que se enfrentam no Clássico Carioca de Fluminense e Vasco. Eles, dá para dizer, são rivais e já tiveram um problema sério lá no ano de 2016. Na oportunidade, o Diniz era técnico do Audax, o Barbieri era técnico do RB Brasil. O time do Diniz venceu por 3-2 e na saída do jogo, depois de o Diniz xingar o Barbieri foi tirar satisfação. Rolou um clima quente, o pessoal deixa disso, precisou intervir para que o negócio não caminhasse para algo pior. O Diniz se recusou a dar entrevistas, mas na oportunidade o Barbieri chegou a falar com uma repórter do Sport TV, afirmando que faltava ética ao Fernando Diniz. Desde então dá para dizer que existe esse arranca-rabo entre os técnicos, Diniz que tem um retrospecto melhor do que o comandante vascaíno. Nos 7 jogos entre eles são 4 vitórias do Diniz, 1 empate, ou melhor, 2 empates e 1 vitória do Barbieri. Uma boa informação para você é que os confrontos entre esses dois técnicos costumam ter muitos gols, a média é de 4 gols por partida ou 28 gols no total. O Diniz também leva vantagem nos gols marcados, 17 pelo time dele, 11 pelo time do Barbieri. Seu palpite para o clássico entre Flu e Vasco? Difícil, tá difícil apostar. A gente deve ter uma mudança no Vasco, com o Nenê perdendo lugar para o Alex Teixeira. Essa é uma das novidades prováveis na escalação de Maurício Barbieri. Bora falar agora sobre Marinho, que está à venda. O Flamengo já desembarcou no Brasil, de volta do Marrocos, onde foi apenas o terceiro colocado no Mundial, e VP deixou bem claro para os dirigentes do Flamengo que não pretende utilizar o atacante, que nem sequer entrou nas 2 partidas do Mundial, assim como já havia acontecido na Supercopa do Brasil, confronto contra o Palmeiras. O Marinho só atuou em 4 oportunidades na temporada de 23, uma como titular, 3 na condição de reserva, soma míseros 111 minutos. O Marinho foi avisado que está fora dos planos do técnico e agora o Flamengo tenta convencê-lo a aceitar eventuais propostas. O Marinho já esteve na pauta de alguns clubes brasileiros no início do ano, o Cruzeiro, o São Paulo, o Santos e também o Fortaleza sondaram a situação do atleta, que disse que não queria sair do Flamengo antes do fim do contrato. O vínculo se encerra em dezembro. Ele ganha R$800 mil por mês e, na teoria, estava feliz de jogar no clube do coração. Resta saber se agora, com a confirmação de que ele não será aproveitado, vai haver a possibilidade de algum avanço nas tratativas. Se o Marinho sair, o Flamengo pode avançar na tentativa de contratar um substituto. Entre as opções e os sonhos aparece também o Arthur, atacante que pertence ao Red Bull Bragantino. Com a economia desses R$800 mil mensais, o Flamengo se sentiria mais confortável para tentar comprar o atacante que pertence ao Red Bull Bragantino. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Nick Arcuri, que é o empresário do atleta, e o Nick assegurou que não há nenhum contato, pelo menos com ele, do Flamengo pelo Arthur nesse momento. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Bahia, que é o terceiro clube que mais investiu na temporada com reforços, somente atrás do Flamengo e do Vasco. A última atualização sobre os custos das operações do Bahia gira na casa de R$60,8 milhões. Flamengo e Vasco ultrapassaram a marca de R$100 milhões cada, com investimentos em contratações. Os mais caros jogadores do Bahia foram Chaves, R$18 milhões, Caule, R$13,8 milhões, Diego Rosa, R$12,8 milhões, o Biel chegou por R$10,5 milhões. Tem também o Marcos Vitor por R$3,9 milhões, Cicinho R$1,4 milhão e o David Duarte, que chegou por empréstimo do Fluminense por R$500 mil. Se curtiu o nível dos reforços do Bahia,
dentro de campo o time tem oscilado, jogado menos do que se espera, mesmo nas vitórias apertadas, com muita dificuldade. O trabalho até agora do Grupo City e do Renato Paiva não são tão bem avaliados quanto se imaginava, especialmente também por conta dos reforços. Acho que há necessidade de tempo para que a gente entenda do que o Bahia será capaz. E você está curtindo? Use espaço para comentário, deixa a sua opinião, não esquece de deixar like, de se inscrever. A gente vai se encontrando. Abraço, tchau!